Filipenses capítulo 4, versículo 6, parte A. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma. Vou ler mais uma vez. Não estejais inquietos por coisa alguma. Amém? Você pode se assentar. Queridos, com o passar do tempo, cada vez mais nós somos acometidos de muitas áreas na nossa vida. O ser humano comum, ele tem diversas áreas da vida com as quais ele precisa dar atenção, cuidar. E conforme o tempo vai passando, parece que mais atribuições nos são dadas da vida, ou muitas vezes mais dessas atribuições nós tomamos para nós. E quanto mais coisas e áreas da vida nós temos para cuidar, mais é a probabilidade do nosso coração se inquietar, ficar preocupado. Vou dar um exemplo bobo e simples. Estava acabando de organizar aqui o meu esboço daquilo que eu iria compartilhar. Eu falei, meu Deus, o tempo está passando, eu vou chegar atrasado, e Senhor, misericórdia, e Senhor, se eu não deixar isso escrito, eu vou me enrolar com o tempo da mensagem. Meu Deus, eu preciso imprimir, a hora está passando, se eu chegar, no horário que eu chegar, não vai dar tempo de eu ligar o computador da igreja para imprimir, e eu não escrevi no papel. Será que na praça ali de Santa Luzia ainda tem alguma lojinha aberta para eu imprimir, que eu não estou sem impressora em casa? Aí eu falei, vou arriscar. No pior de tudo está aqui no celular, e eu vou dar meu jeito de tentar enxergar o horário ali. Aí quando eu chego, as meninas correndo para guardar as coisas, eu falei, dá tempo de uma impressão? Dá, só você mandar aí por Bluetooth. Aí resolvi, consegui imprimir aqui para me facilitar. Eu estava inquieto, preocupado. Aí eu falei, poxa, agora eu tenho que ir. Eu falei, meu Deus, 7h23 da noite, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí quando eu passo ali na entrada de Santa Luzia, numa gráfica, que eu sou cliente ali, aí o rapaz, ei, tá indo para lá? Que ele sabia que eu morava aqui, moro aqui em Laranjal, e perto de mim, inclusive, né? Uma rua perto de Simone. Aí ele mora aqui, aí ele falou, você está indo para lá? Rapaz, eu estou indo para Alzira Vargas. Não, eu estou indo para lá, vem comigo. E aí ele me deu uma carona, aí eu falei, meu Deus, se ele mora ali, eu acho que ele vai entrar algumas ruas antes, vai me deixar, eu vou vir a pé, vou chegar atrasado do mesmo jeito. Aí eu vim conversando com ele, rapaz, nem dá tempo de eu participar do culto ali e tal, mas você falou que tua igreja é ali embaixo. Eu falei, rapaz, ali do lado da Texturato. Eu falei, sei onde é. E ele entrou exatamente nessa última ruazinha aqui, eu só atravessei a rua e eu cheguei em tempo da abertura do culto. E eu estava muito inquieto com isso. Então, em detalhes simples do nosso cotidiano, nós ficamos inquietos. Uma outra inquietação, a irmã Cida orava agora no final essa situação desses massacres e das ameaças de massacres. Eu conversava com alguns irmãos da igreja em Curitiba, Rosane e eu estamos dando apoio a eles nos últimos meses, e uma irmã lá compartilhando algo, uma inquietação dela em relação a isso. Ela tem filhos pequenos, e eu compartilhei ali um áudio, uma palavra para os irmãos. Apesar de eu ter uma filha de 6 anos de idade que vai para a escola, eu confessava que eu estava tranquilo em relação a isso, porque a nossa vida ela precisa ser regida por Cristo, e não pelos acontecimentos e nem pelas ameaças de acontecimentos. E que por mais que a pior das situações acontecesse, que de nossa filha ser morta, eu estava tranquilo, porque eu sabia que Jesus habitava no coração dela. Então, e sabia que ela estaria com o Senhor. Então, existem
N inquietações que permeiam o nosso dia a dia. E hoje de manhã, depois do meu devocional, aí eu fui ao banheiro. Aí quando estava saindo do banheiro, o Senhor me fez lembrar desse texto e me fez lembrar de que eu havia gravado um vídeo esse ano falando a respeito desse texto aqui. E agora, no final da tarde, foi que me caiu a ficha daquilo que Deus havia falado comigo pela manhã, era daquilo que Deus queria compartilhar conosco agora aqui no culto. E existem algumas áreas que inquietam o nosso coração. Por exemplo, esse termo, quando nós lemos aqui em Filipenses 4:6, na parte A, não estejais inquietos por coisa alguma. Em algumas versões, talvez na sua, você tenha lido no lugar de inquietos, ansiosos. Esse termo grego, pesquisando por ele, nós encontramos diferentes áreas da nossa vida em que nós vemos que as inquietações, as preocupações, elas batem à porta do nosso coração. E esse é o tema da mensagem de hoje, quando a preocupação bate à porta do coração. Primeiro, não por ordem de importância. Primeiro, Mateus capítulo 6, abra comigo, por favor, 25 a 34. A preocupação com o sustento, com a provisão. Mateus 6, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, é o mesmo termo lá de Filipenses 4:6, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Dá uma pausa aqui. Não é verdade que por várias vezes, quando você já tem experimentado o mantimento diminuindo no seu armário e você não ter o recurso necessário para fazer aquela compra, para suprir aquela necessidade que bateu aquela preocupação? Isso já aconteceu comigo. Quando de repente você está com poucos calçados, quem tem poucos calçados, e aí provavelmente, agora eu estou falando com os homens, não com as irmãs, né? Porque as irmãs parecem a centopeia, né? E se você está rindo, você sabe que é verdade. Mas geralmente, o homem tem poucos calçados. Aí você começa a ver que um começa a rasgar, furar, o outro. Eu falei, meu Deus, tem que comprar um. E às vezes vem a inquietação. Acontece, né? É o que o texto está falando aqui, Jesus falando. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, é o mesmo termo lá de Filipenses 4:6, o cuidados aqui que eu li, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Mesmo termo. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, mesmo termo, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Ou seja, quem anda preocupado com a sua provisão e o seu sustento, Jesus está chamando de mundano. É isso que Jesus está falando aqui. De certo, vosso Pai Celestial, ou seja, aquele que não conhece a Deus. Quem eram os gentios? Aqueles que eram de fora do povo de Israel, que não conheciam ao Deus de Israel. Então, quem anda ansioso, preocupado com o seu sustento, com o seu salário, com o cliente que ainda não pagou, com o seu negócio que não está indo bem, quem anda ansioso por causa do seu sustento, Jesus compara aquele que não conhece a Deus. Vamos lá.
Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis ao mesmo termo, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará, ao mesmo termo, de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, às vezes, a inquietação, a preocupação é como vai ser? Como é que eu vou resolver essa questão que eu preciso de um recurso, eu preciso de uma direção para como resolver essa questão? Uma outra preocupação, uma outra área é a vida com Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Por que vida com Deus? Porque aqui Paulo ele está tratando sobre a questão do divórcio e do segundo casamento. E quando chega no versículo, eu vou ler a partir do 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Ou seja, não é para viver como não casado, mas é para que ele não tivesse o foco da vida dele nas suas esposas. E os que choram, como se não chorassem. Não é para que a pessoa fosse insensível e não chorasse com as circunstâncias, com as tristezas da vida. Não, mas é não ficar aprisionado à tristeza, ao choro. E os que folgam, como se não folgassem. Então Paulo está falando que é para eu não me alegrar. Não, é para você não ser governado pelos momentos de euforia. É isso que ele está dizendo aqui. E os que compram, como se não possuíssem. Porque tem gente que é guiado por compra. Se a pessoa consegue comprar, está bem. Se não consegue comprar, está mal. E os que usam deste mundo, e nós precisamos usar desse mundo porque nós estamos aqui, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. Nesse contexto que ele acabou de dizer aqui. E esse cuidado aqui é o mesmo termo de Filipenses 4, 6. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como agradar ao Senhor. O cuida das coisas do Senhor é o mesmo termo lá de Filipenses 4, 6. Mas, aí depois, no versículo 34, há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Como assim cuida? Porque cuida das coisas do Senhor. Esse cuidar aqui é o mesmo termo lá de Filipenses, ou seja, de você se preocupar com as coisas do Senhor. E o texto é claro em especificar aqui no versículo 34, na parte B, quando ele diz assim, a solteira cuida, se preocupa com as coisas do Senhor, para quê? Para ser santa, tanto no corpo como no espírito. E tem gente que se inquieta porque ainda não foi transformado na sua vida à medida que ele espera que ele tivesse sido transformado. Há pessoas que estão na caminhada de fé, que esperam pelo tempo de caminhada, por aquilo que viveu, que a vida espiritual dela estivesse de uma forma diferente da como está hoje. A pessoa olha para trás e vê por tudo que passou, e às vezes a sensação que tem é que, meu Deus, eu não estou conseguindo ainda vencer essas questões. Eu ainda não consigo frutificar a 100. Eu estou frutificando apenas a 30. E a pessoa não consegue ter paciência com ela mesma, consigo mesma, de forma que ela consiga perseverar na caminhada de fé,
de glória em glória, sendo transformada à semelhança de Cristo. E a preocupação em agradar a Deus talvez esteja fazendo alguns de nós mal. Que isso? Você está falando que é errado eu desejar agradar a Deus? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que, às vezes, nós exageramos conosco. Nós desconsideramos aquilo que Paulo fala aqui em Filipenses mesmo, no capítulo 1, versículo 6. Isso. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então você esquece, às vezes eu esqueço, que nós estamos em obras, irmãos. É simples assim. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Hoje eu encontrei um irmão em Cristo que eu tenho um grande apreço desde o meu início da caminhada. Eu encontrei, não vi há bastante tempo, dei um abraço apertado nele e, apesar de algumas situações que eu sei que ele acabou vivenciando, que desabonam, ele é um irmão em Cristo que eu amo, respeito, estimo e considero. Por quê? Porque eu sei que, assim como eu, ele também está em obras. E às vezes tem gente que fica inquieto por causa da vida, vou falar disso mais à frente, inquieto por causa da vida do outro em relação à sua preocupação ministerial, sua responsabilidade. Mas às vezes é com você. Às vezes nós desconsideramos que o Espírito Santo, ele age em nós, nos transformando. Quando você olha para a sua vida atrás, será que você e eu não conseguimos observar o crescimento espiritual que nós tivemos ao longo do tempo? A transformação na nossa vida? Aquilo que Deus já nos transformou a ponto de nós sermos mais parecidos com Cristo? Às vezes nós desconsideramos isso. E às vezes porque você talvez ainda não consiga, nunca tenha conseguido ler a Bíblia toda, e você fica desesperado por isso. Talvez você não consiga esse ano, não sei, estar regularmente meditando na palavra no seu devocional diário. Deveríamos, tá? Mas talvez não esteja conseguindo. Talvez a sua vida de oração não esteja a vida de oração que você espera que um servo de Deus deva ter. Talvez a sua prática do jejum não esteja como você entende que um servo de Deus deveria praticar. Talvez o fruto do Espírito na sua plenitude que você espera, e a Bíblia nos ensina que um cristão deve ter como evidência, talvez você ainda não consiga exalar o bom cheiro de todo o fruto do Espírito Santo na plenitude de cada uma das características, e talvez isso te angustie, te desespere. Talvez seja por aí a sua preocupação. Só que Filipenses 4, 6, parte A: não estejais inquietos por coisa alguma. Talvez a sua inquietação seja em você querer agradar a Deus, de você ainda não ter conseguido abandonar aquela prática do pecado. Que isso, irmão? Está falando que é para eu deixar para lá o pecado que eu tenho praticado? Não. Se você se arrepende e você tem pedido a ajuda do Espírito Santo para você abandonar, não se desespere. Peça ao Senhor que Ele te ajude a vencer. Peça ajuda se necessário. Tem coisas que a gente precisa pedir ajuda ao pastor, a um irmão mais experiente na fé, pedir ajuda, claro.
mas não se desespere por isso. Apenas se arrependa e lute no Senhor para você abandonar a prática. Uma outra inquietação: família. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 33 e 34. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e o cuida é o mesmo termo de Filipenses 4,16. Em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E talvez a sua inquietação, aquilo que tem te dominado, é a sua preocupação com o seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido. Talvez seja a preocupação com aquele meu filho tem me dado trabalho, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes, os pais, algum familiar, alguma inquietação na família que tem, sabe, meio que massacrado o nosso emocional. Filipenses 4:6a. Não andeis inquietos por coisa alguma, nem pela nossa família. Uma outra área da nossa vida que nos inquieta é os nossos irmãos em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. A partir do versículo 24, né? Com melhor entendimento. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O cuidado aqui é o mesmo termo de Filipenses 4:6. E aqui não está falando do cuidado do Senhor com o seu corpo, mas está falando do cuidado uns dos outros como participantes do corpo de Cristo. E às vezes, aquilo que nos inquieta, nos preocupa, é ver como o nosso irmão em Cristo não está bem. E isso inquieta a gente. De algumas pessoas tira até o sono. Você observa que a pessoa não está bem, está acontecendo algo e talvez a pessoa não se abre para falar do que está acontecendo com ela e você não sabe como ajudar, e a preocupação no seu desejo ilícito, na motivação certa de ajudar o seu irmão, de cuidar do seu irmão, isso te inquiete. O cristão genuíno se preocupa em ver os irmãos bem. Então, é lícito ter essa preocupação. Porém, Filipenses 4:6a. Não andeis inquietos por coisa alguma, nem pelo cuidado dos irmãos. Uma outra área da nossa vida, o testemunho público da nossa fé. Lucas 12:11. O desejo que temos de dar testemunho do Senhor, nos lembrando da nossa missão e da essência da missão, como o Espírito Santo nos falou no último domingo. E nesse desejo, às vezes, nós ficamos preocupados em como nós teremos talvez oportunidade de falar do amor de Deus para aquela pessoa com quem nós convivemos. Lucas, capítulo 12, versículo 11. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. E o
ansiosos, que eu li aqui, é o mesmo termo lá de Filipenses. Às vezes você fica... Eu já fiquei muito preocupado. Meu Deus, como eu vou falar do teu amor para essa pessoa? Senhor, e desesperados. Eu não posso nem espirrar. Se eu espirrar, eu vou fechar a porta da oportunidade para eu falar do amor de Deus para aquela pessoa. E essa minha preocupação em estar ali todo certinho, com o estereótipo de servo de Deus, me fechou a porta de muitas oportunidades de eu pregar o Evangelho. Por causa do meu excesso de preocupação em como eu ser um instrumento para levar Jesus para aquela vida. Mas o Senhor nos diz, não estejais inquietos por coisa alguma. E às vezes, você tem pedido ao Senhor, Senhor, me dá estratégia para evangelizar aquele meu colega de trabalho. Ok, isso é lícito, irmãos. Senhor, me dá estratégia para evangelizar o colega na escola, para evangelizar aquele meu familiar, para evangelizar o meu vizinho, isso é lícito. O ruim é quando essa preocupação é excessiva e te aprisiona de forma que você não consegue nem abrir a boca. Você está entendendo? Te impede de ser canal de Deus para levar Jesus para aquela vida. Uma outra área aqui, ministério. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 21. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 21. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. E o cuidar aqui é o mesmo termo, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. E aí, irmãos, eu falei do cuidado com o irmão, do corpo. Mas aqui, Paulo fala daquele que teria uma tarefa ministerial com aqueles irmãos da igreja de Filipos, falando de Timóteo. E talvez no nosso exercício ministerial, nós fiquemos muito preocupados excessivamente como desempenhar aquela tarefa que Deus confiou na nossa mão. E eu vou falar um negócio para você do fundo do meu coração, por experiência. Isso é orgulho. Eu falo por experiência própria. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos, devemos fazer pelo Senhor ministerialmente, quem faz? Sou eu ou você, ou é o Espírito Santo através de nós? Se é você, aí você fica ansioso. Mas se é o Espírito Santo, descansa nele. Você está entendendo? Agora, o que acontece? Por exemplo, toda vez que eu vou pregar, eu fico muito nervoso. Mas você já deve ter pescado que toda vez antes de eu pregar, eu peço para o Espírito Santo tomar o controle. Porque se eu não pedir para o Espírito Santo tomar o controle, eu vou falar de mim mesmo, vou falar bobagem, eu sei disso, vou por mim mesmo, eu vou na força do meu braço, e não na dependência do Espírito Santo. Então, quando aquilo que nós temos para fazer ao Senhor, e devemos o fazer com excelência, aquilo inquieta muito o nosso coração, isso é sinal de que nós estamos orgulhosos, e não dependente do Espírito Santo. Lucas 10, 41 e 42. E aí, irmãos, às vezes,
A preocupação não é com o sustento e a provisão, não é do nosso relacionamento com Deus, não é com a família, não é com os nossos irmãos em Cristo, não é com o testemunho público da nossa fé, não é ministerial, mas é com muitas coisas. Lucas 10, 41 e 42 diz assim: E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E o estáis ansiosa aí, o ansiosa é o mesmo termo de Filipenses 4, 6. Às vezes você está preocupado excessivamente com uma coisa, às vezes com outra coisa, mas não tem hora que você está preocupado com muitas coisas? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, versículo 6, na parte A, meus irmãos. E aí, entrando nesse contexto aqui do que Paulo está escrevendo a esses irmãos, Paulo conheceu esses irmãos quando ele foi guiado literalmente pelo Espírito Santo a ele chegar até Filipos. Atos 16 revela isso para nós lá. Quando Paulo chega a Filipos, Deus ali tinha o propósito que o evangelho chegasse à Europa. Paulo tem aquela visão, não consegue ir para onde ele intentava ir, o Espírito Santo o impedia, o texto diz isso, e à noite ele teve uma visão de um macedônio chamando-o a passar para a Macedônia e os ajudar. Então Paulo entendeu que essa era a direção do Espírito Santo, ele e a sua equipe vão para a Europa, e até que eles chegam à cidade de Filipos. Chegando a Filipos, Paulo viveu dias de grande intensidade. Por quê? Ele teve aquela experiência sobrenatural do grande terremoto, quando ele orava e cantava, e veio o grande terremoto, as cadeias foram abertas. Ele foi usado como uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, mas ele sofreu bastante. Paulo ele foi perturbado por demônio naquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, ficava todo dia enchendo a paciência dele lá. Ele foi exposto em praça pública, afrontado por uma multidão voraz. Ele foi muito açoitado em dor e humilhação, e ele foi preso como os piores marginais. Só que aí, irmãos, Paulo ele não ficou traumatizado com essa cidade. Abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Ou seja, olha, eu fui insultado, eu fui humilhado, sofri muito, padeci naquela cidade, mas apesar de tudo isso, eu segui em frente. É isso que Paulo está dizendo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, que foi a cidade para onde ele foi depois de ter saído de Filipos. E ele escreve essa carta um tempo depois de ter saído de Tessalônica. Ele foi encorajado a perseverar. E mais do que isso, ele amou profundamente os irmãos filipenses. Filipenses 1, 7 e 8. Ele não se sentiu o coitado por ter sofrido o que ele sofreu naquela cidade. A partir do versículo 6, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho.
porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo amava aqueles irmãos. Paulo amava aqueles irmãos. E nessa carta, que é a chamada da carta da alegria, por conta das diversas vezes que Paulo faz menção aqui à alegria, alguns chamam de carta da unidade, de batalha pela fé, mas é mais conhecida como a carta da alegria. Paulo, a última instrução que ele dá para aquela igreja, antes do agradecimento e da saudação final, foi encorajar os irmãos, aos irmãos não estarem inquietos, preocupados, ansiosos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Aí eu nos pergunto, como então nós não estarmos inquietos por coisa alguma? Essa é que é a questão. A preocupação, ela bate à porta do nosso coração. Mas como você e eu lançarmos fora essa preocupação que bate no nosso coração e muitas vezes nos perturba, nessas diferentes áreas ou mais que eu comentei aqui com os irmãos? Paulo nos diz aqui, no contexto desse versículo, começando do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em primeiro lugar, para você e eu não andarmos inquietos, preocupados, ansiosos, é nós termos ao Senhor Jesus como a fonte, o motivo e a essência da nossa alegria. Ah, mas eu estou passando por isso. Mas você tem Jesus. Ah, mas eu estou preocupado com o que está acontecendo no meu trabalho, na família, na saúde, nisso, naquilo outro. Mas você tem Jesus. Quando o Senhor Jesus, Ele é o motivo e a essência da nossa alegria, nós não andamos inquietos e ansiosos. Porque Jesus é a nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Segundo lugar, versículo 5. Viva de uma forma equilibrada como um cidadão dos céus. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Por quê? Quando eu sei que o Senhor está perto, se o Senhor está perto de mim, de nós, é sinal de que mais próximo nós estamos de irmos para os céus, de estarmos na eternidade com o Senhor. E quanto mais eu tenho essa consciência de que o Senhor está perto, mais eu vou andar de forma equilibrada aqui nessa vida, me desprendendo dessas coisas. Mas eu vou, tá bom, está acontecendo isso, tá bom, Deus vai dar graça. Mas eu vou andar de forma equilibrada. Mas o que eu tenho visto muitas vezes entre nós, servos de Deus, é que quanto mais o Senhor se aproxima, mais nós somos desequilibrados, irmãos. Você já sabia que você tem observado que nos últimos anos as pessoas andam mais emocionalmente instáveis, desequilibradas? Um destempero emocional, um nervosismo, uma brigaiada, uma gritalhada, inclusive entre os crentes. Mas quanto mais eu tenho o entendimento de que o Senhor está próximo, e consequentemente mais eu estou próximo da eternidade com Ele, mais eu procuro andar equilibrado, e não desequilibrado, mais moderado, né? Mas eu vivo de forma equilibrada, como um cidadão dos céus. Mas o que eu posso observar é que nós, enquanto cristãos, temos vivido de uma forma desequilibrada, vivido de uma forma em que as questões dessa terra, elas tiram muito fácil a nossa paz, tiram muito fácil a nossa estabilidade. Qualquer coisinha nos irrita, irmãos.
De vez em quando eu ando por uns tempos assim. Qualquer coisinha me irrita. Não posso. Então, em segundo lugar, é viver de forma equilibrada como cidadão dos céus, não como cidadão da terra. Terceiro lugar, versículo 6, eu vou chamar de parte B. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Por que Paulo não parou na oração? Porque Paulo não está falando, está preocupado, inquieto, vai orar. Não é isso que Paulo está falando. Quando Paulo fala aqui e súplica, Paulo está falando, rasga o seu coração quando você está inquieto e preocupado. O problema é que quando a inquietação está batendo, a preocupação está batendo na porta do coração, nós fazemos aquela oração rasa, mas nós não rasgamos o nosso coração diante de Deus, nos humilhando diante dEle, reconhecendo que Ele é o soberano. É disso que Paulo está falando. Ele não está falando, vai orar. Não, vai rasgar o seu coração. Então rasgue o seu coração, rasguemos os nossos corações. Em quarto lugar, seja grato a Deus. Quando ele finaliza o versículo dizendo, com ação de graças. O que acontece muitas vezes? Você e eu até oramos, até rasgamos o coração, mas todas as coisas boas que Deus tem realizado, feito na nossa vida, na hora da preocupação, da inquietação, meio que nós chutamos de lado e nos esquecemos, irmãos. E não agradecemos a Deus. Principalmente pela nossa salvação. Parece que quando os problemas aqui da terra se avolumam diante de nós, e a nossa inquietação ela fica acesa, irmãos, às vezes parece que a gente esquece que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Às vezes nós esquecemos que a promessa que Ele deixou para nós foi da vida eterna. E a preocupação e a inquietação, ela ganha mais espaço no nosso coração do que a gratidão ao nosso Deus. Então nós precisamos vencer as inquietações, as preocupações e essa ansiedade, sendo gratos a Deus. Sendo gratos até pelos problemas, irmãos, porque as dificuldades e os problemas nos fazem crescer. Quinto, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo aqui, o versículo 6 ele falou para fazer o quê? Orar e orar com súplicas, rasgar o coração, sendo grato a Deus. No versículo de seguinte ele fala, olha, quando você rasga o seu coração e apresenta a sua gratidão a Deus em oração, a paz de Deus vai dominar o teu coração e a tua mente. Ele não está falando, rasga o seu coração porque você vai conseguir resolver aquele problema. Não, irmãos. Não é isso que ele está falando. Rasga o seu coração que o problema vai ser solucionado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo disse, rasga o seu coração, porque quando você rasgar o seu coração, Deus vai te aquietar, porque você vai confiar totalmente, não na solução do problema, mas você vai confiar no Deus que te criou. É outra coisa. Não é orar para que eu resolva o problema. Quando eu oro, estando inquieto, Deus vai me tranquilizar, dando certo ou dando errado. A paz de Deus vai dominar o meu coração, a minha mente. Está na palavra, irmãos. Outra verdade que o texto nos diz, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, renove a sua mente, especialmente na palavra de Deus. Qual é o problema nosso nesses dias? Com o volume das informações, nós queremos estar antenados com tudo que está acontecendo. E às vezes nós não perdemos um noticiário, um videozinho no YouTube, uma notícia no portal de notícias,
uma mensagem que nos mandam no WhatsApp. Por quê? Porque nós precisamos estar inteirados de todas as informações, ouvirmos falar de tudo e sermos rasos na maioria das coisas. Mas nós queremos ter conhecimento de todas as coisas e querer olhar para tudo faz o nosso coração ficar inquieto, irmãos. Quando, na verdade, nós precisamos pensar naquilo que renova a nossa mente. Como ele disse aqui no versículo 8. Falo isso por experiência pessoal. Versículo 9, concluindo. Modele irmãos maduros na fé. Quando Paulo diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que Paulo está falando? Olha para mim e veja como é que eu me comporto. Ou seja, você e eu, quando estamos passando algumas situações na família, vamos olhar para os nossos irmãos em Cristo, que também passaram por problemas semelhantes na família, e vamos tê-los como modelo. Vamos olhar para o nosso irmão em Cristo que passou um problema financeiro, por exemplo, se nós estivermos passando, e vamos ver como ele conseguiu superar aquele momento. Vamos olhar para aqueles que passaram algumas experiências ministeriais e venceram, e nós estejamos passando, e vamos nos modelar nessas pessoas. Vamos olhar para aquele irmão que tinha um problema na sua vida com Deus, às vezes a prática do pecado, e como ele venceu aquela prática do pecado, e vamos nos modelar nele, nos espelhar nele. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Então nós, quando a preocupação, ela bate a porta do nosso coração, o conselho de Deus é mais do que um conselho, uma ordem. Não estejais inquietos por coisa alguma. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, te dou graças pela tua palavra, e eu te peço, Espírito Santo, que naquilo que, na minha limitação, eu não consegui compartilhar o que o Senhor quis falar conosco nessa noite, eu confio totalmente em Ti, que o Senhor pode nos trazer, Pai, a aplicação necessária para cada um de nós. E nisso tudo o Senhor seja glorificado, para que nós não andemos inquietos, preocupados, ansiosos, mas descansados em Ti, com o coração cheio de fé. Assim eu oro, Pai, por cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.